Abre aí comigo a sua palavra no livro dos Salmos. Lá no Salmo 137. Livro dos Salmos. Salmo 187, está mais ali para o finalzinho já do livro dos Salmos. Versículo 4. Nós vamos nos atentar ao versículo 4, mas nós vamos ler quase todo o Salmo. Enquanto você vai encontrando aí o Salmo 137, versículo 4 em diante, na verdade, já que nós vamos ler quase todo o capítulo, eu já convido você a tomar a oração do Ano da Excelência para que nós possamos rezar juntos. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência. Por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro este ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Bom, acredito que já tenha dado tempo de você encontrar aí na sua Bíblia o Salmo 137, versículo, vamos tomar aí do primeiro, mas nós vamos nos atentar ao versículo 4. Ali nós encontramos o seguinte: Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante vosso santo templo irei prostrar-me, e louvarei o vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, vós me respondestes. Fizestes crescer a força da minha alma. Hão de vos louvar, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvirem as palavras da vossa boca, e celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente grande é a glória do Senhor. Vamos ler de novo esses últimos dois versículos, 4 e 5. Hão de vos louvar, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvires as palavras de vossa boca, e celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente grande é a glória do Senhor. Bom, aqui nós encontramos um salmo tanto quanto interessante para nós. Nós vemos o salmista erguer um louvor a Deus, um louvor de agradecimento, um louvor de quem conhece e que fez experiência daquele que está chamando. E nesse momento nós conseguimos contemplar algumas coisas que para nós precisam ficar muito claras ao nosso coração. E eu diria que são duas vertentes. A primeira delas é, eu diria, conhecimento. Porque no início eu já dizia que este salmo fala de alguém que não só conhece, mas faz a experiência daquele que está louvando. Porque ele já começa dizendo, ouvistes as minhas palavras. Ou seja, é um salmo de alguém que pediu a Deus e foi ouvido. De fato, então, ele conhece, o salmista, ele conhece aquele que ele está chamando. E de fato só é possível conhecer, fazer a experiência daquele que se busca. Sabe que se fala muito sobre uma amizade com Deus, né? Esta filoteia, é estabelecer uma amizade com Deus, mas como que se começa uma amizade? Às vezes nós esquecemos dos processos. Se começa uma amizade com Deus, tal qual se começa uma amizade com qualquer outra pessoa.
se dispondo àquilo. Você conhece alguém, então você começa a conversar e você começa a buscar, e ali vocês começam de fato a ter intimidade, começam a conhecer o coração um do outro. E então você pode dizer: conheço essa pessoa, tenho uma amizade com ela. De fato você estabelece então uma filoteia. Mas só é possível que isso aconteça à medida que nós nos disponhamos a conhecer. Porque de fato, quando se trata sobre uma amizade com Deus, se trata de alguém que já nos busca e nos espera desde muito antes, desde muito cedo. Deus já nos esperava, já buscava o nosso coração, já sonhava conosco, já ia ansiando a nossa presença, ansiando estar conosco. Esse é o desejo do coração de Deus, é estar conosco. E a palavra nos ensina que o desejo do coração de Deus para com o nosso é a amizade. Ou seja, de fato, eu estabelecer esta filoteia, esta amizade com Deus. Mas, esta outra via do conhecimento, essa outra via de intimidade, além do conhecimento, é esta busca incessante. Sabe que é muito interessante? Que às vezes você tem aí na sua vida amizade que você está ali, manda mensagem, conversa, partilha do dia. Às vezes chega e diz assim: hoje meu dia foi assim, hoje eu tive essas dificuldades, hoje eu tive essas lutas. Ou do contrário, às vezes você chega e diz: você não vai acreditar no que aconteceu no meu dia hoje. Acontece essa busca de ir de encontro àquele que você está buscando intimidade, que você já tem intimidade. Porque você sabe que se a situação for ruim, a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: pois é, foi ruim, né? Mas não dá para desistir. Que droga é isso que aconteceu, mas vamos lá, vamos seguir. E a pessoa como que vai animar você. Ou se a situação é feliz, ela vai celebrar junto. Porque de fato, não foi só você que conquistou, mas são vocês que conquistou. Ela se alegra com a sua conquista também. E de fato, nessa via com Deus, às vezes nós achamos que Deus espera de nós os discursos mais bonitos, mais eloquentes. E quando se trata de usar até mesmo citações bíblicas, as situações mais exegéticas, perfeitas, sem erro algum. Mas de fato, o que Deus espera de nós é a amizade. E não existe uma amizade se não existe verdade. O que Deus espera muitas vezes de nós é a verdade do nosso coração. Essa verdade que às vezes não é a mais bonita. De você chegar diante de Deus e dizer: olha Deus, hoje meu coração está ferido, está machucado. Mas é a verdade. É isso que Deus espera muitas vezes de você. Espera muitas vezes de mim. Mas, tal qual acontece com as outras amizades, o salmista vai nos deixar isso claro ali. Reanimastes a força da minha alma. Eu dizia, quando chegam os momentos de luta e parecem nos abater, Deus vai lá e nos reanima. Deus vai lá e nos dá uma força nova. Por quê? Porque nós estamos numa via de conhecimento com Ele, de intimidade. Mas, sobretudo, este salmo não se trata nem tanto da dificuldade, mas se trata sobre erguer o nome do Senhor, independente das adversidades. Sabe que, se você for estudar um pouquinho mais a profundidade, eu falei do Salmo 137, né, versículo 4 e 5, foi o que nós focamos, mas talvez a sua tradução lhe aponte o Salmo 138, então depende muito da sua tradução. Mas se você for procurar a profundidade desse Salmo, 137 ou 138, você vai encontrar que o salmista, aqui, ele está em um lugar distante do seu lugar de origem de fé. O que isso significa? Que se naturalmente ele buscava a Deus em uma determinada cidade, agora distante do seu lugar de origem de fé, ele está como que em uma cidade distante. Ou seja, está longe do templo, está longe dos seus, está longe daqueles que normalmente ele se reunia, talvez para orar. Ele está distante. E o Salmo, ele nos aponta que não somente distante ele se encontra, mas também em lugar estranho à fé.
Porque nós vemos que ele se volta em direção ao templo, ele se volta em direção de onde o coração dele se abasteceu, onde ele buscou aquela intimidade que no início eu dizia. Onde ele buscou aquela intimidade que no início eu falava, lá no seu templo, lá no templo do Senhor, ali onde ele tomou muitas vezes como casa, lá ele se volta. E em meio a deuses estranhos, ele se prostra em direção ao Deus verdadeiro. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Ali ele se porta mediante a deuses estranhos, ele se prostra diante do Senhor, porque o louvor dele, ele sabe a quem ele se confiou. Ele sabe com quem ele estabeleceu esta amizade. E sabe que mesmo estando diante de deuses estranhos, com doutrinas estranhas, e ele sabe que de nada eles valem. É aquilo, ele tem claro no coração aquilo que a palavra deixa claro. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, não podem caminhar, não podem se alimentar, não são nada. Deuses ali de madeira, de barro, não se comparam ao poder de nosso Deus. E quando nós olhamos para todas essas realidades, nós nos deparamos então com mais clareza acerca do louvor do salmista. Porque nós vemos que ele deixa muito claro todas essas realidades que antes eu explicava para nós. Ele vai dizer, vamos lá ler comigo de novo. Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante vosso santo templo irei prostrar-me e louvarei o vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade. Porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, vós me respondestes. Fizestes crescer a força da minha alma. Hão de vos louvar, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvirem as palavras de vossa boca, e celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente grande é a glória do Senhor. Então é possível agora entender a profundidade do que o salmista está falando. Nós já vimos que ele está em uma terra estranha, uma terra longe do lugar onde ele buscava adorar o Senhor, onde ele começou uma via de intimidade. Então lá com o coração cheio de saudade ele se volta, porque ele sabe em quem ele colocou a esperança. E ele vai dizer isso: eu invoquei, o Senhor me ouviu, o Senhor se atentou à minha voz. Mas às vezes nós nos esquecemos desta realidade. Nós nos esquecemos que a Escritura, ela serve inclusive para falar sobre a nossa vida, sobre a minha vida e a sua. Esta oração do salmista precisa ser a nossa oração. Oração de quem sabe em quem se confiou. Oração de quem tem saudade muitas vezes de quando se encontra em situação de que está afastado. E Senhor, quantos estão afastados dentro de casa? Ali dentro com o Senhor, onde eles buscaram, onde eles fizeram a primeira experiência, vivem como que se estivessem longe. O Senhor está plantando hoje nos corações sentimentos de saudade dEle, para que você busque mais. E se você até este momento não estava buscando, é bom, agora a saudade no seu coração vai lhe ajudar a buscar verdadeiramente. Porque não é porque a saudade não estava ainda no seu coração, que ela já não estava no coração do Senhor. O Senhor tem saudade de você. E agora é tempo de voltar. Sabe, agora é tempo de olhar para o Senhor e dizer: eu estava com saudade de ti. E hoje o meu coração se volta, tal qual o salmista que se voltou ao Senhor. Hoje o meu coração também se volta. E eu tenho desejo de estar contigo, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei quem foi aquele que eu invoquei. Eu sei quem foi aquele a qual eu dirigi as minhas palavras. E eu sei sobretudo, Senhor, que Tu me ouviu e que atendeu o meu clamor. Este Salmo 137, ou dependendo da sua tradução, 138, fala sobre intimidade com o Senhor.
E fala de um louvor que vai ser erguido por aqueles que têm essa intimidade. Essa intimidade de conhecer ao Senhor e desejá-lo a cada instante. E quando se passa algum instante longe, esse coração cheio de saudade para estar com o Senhor. E de fato, como que fazer um anúncio disso? Um anúncio a todos quanto o Senhor lhe enviar, de que você conheceu a Deus e que Deus ouve você. Sabe que vou contar uma situação que aconteceu uma vez no trabalho. Eu estava lá trabalhando e aí estava chegando um evento importante da comunidade. E aí eu precisava estar disponível para a comunidade naquele domingo. E lá no trabalho as folgas elas variavam. Ou eu folgava no domingo ou eu folgava no sábado. Um dos dois. Então era espontâneo, assim, meio que sorteio. Chegava perto, e a gente descobria quando que ia trabalhar e quando que não. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, que isso iria acontecer, que eu precisava estar, eu tinha me comprometido, que eu tinha assumido pregação naquele final de semana, enfim. Então eu não podia faltar, chegar no dia, não, assumi a pregação, mas o pregador não veio. Não dava. E aí eu fui aquele dia pro trabalho, porque era o dia que eu ia conseguir consultar lá no sistema, para ver se eu ia trabalhar ou não. E eu subi aquele dia no ônibus, eu fiz questão de ir de ônibus, para que eu pudesse passar mais tempo rezando, buscar mais tempo ali o Senhor. E eu cheguei no ônibus, sentei, ajeitei a minha mochila, fechei meus olhos e disse: Senhor, eu sei que Tu és um Deus próximo. Eu sei que Tu és um Deus próximo de mim, inclusive no meu trabalho. E o Senhor sabe que eu me comprometi para estar lá no domingo falando do Senhor. E se eu confio que o Senhor está comigo e que o Senhor quer ser anunciado àqueles, eu sei que o Senhor vai dar um jeito na minha folga. Porque normalmente no trabalho isso precisa ficar claro para que você entenda essa situação. Provavelmente algum domingo você teria de trabalhar no mês. E normalmente eu trocava para não trabalhar nos domingos. Então naquele era certo que eu teria que estar. Era certo. E eu cheguei no ônibus, subi no ônibus e comecei a falar com Deus. Deus, eu sei que Tu vai estar lá. Eu sei que pela Tua graça, porque o Senhor me ouviu, eu vou conseguir estar no evento da comunidade, eu vou conseguir pregar, vou conseguir falar de Ti. E eu comecei a louvar a Deus, porque no meu coração, a minha certeza era que Deus iria realizar. Então, terminei de rezar, como fiz os outros compromissos que eu tinha de oração da comunidade. Cheguei no trabalho e não consultei o sistema logo que eu cheguei. Não consultei, nem olhei o sistema. E aí, trabalhei, pertinho da hora de ir embora já. Chegou uma menina na minha mesa de trabalho lá. Ela disse: tu não quer trocar, né, a data para trocar comigo de trabalho, né? Eu vou trabalhar, enfim. E aí eu estava atendendo ainda, nem consegui prestar atenção direito no que ela estava falando, né? Mas aí que depois que terminou, eu disse: não, vamos lá, vamos trocar. Por quê? Porque eu pensei: não, Deus, esse foi o jeito que o Senhor deu de que eu estivesse livre, né? Conseguiu uma troca para mim, veio já na minha mesa. E quando eu cheguei lá, estava ajustado já. Eu não iria trabalhar naquele domingo. Ela queria trocar para que eu trabalhasse, não trabalhasse no sábado e trabalhasse no domingo. E quando eu olhei assim, eu disse: não, mas Deus já trocou para mim. E ela olhou assim: eu não entendi. Eu disse: Deus já ajeitou, eu não posso trocar. E ela olhou assim: tá, mas assim, como assim Deus ajeitou? Eu disse: não, vou contar. Eu vim no ônibus, conversando com Deus e pedindo para Ele, para que Ele ajeitasse a minha folga, para que eu de fato pudesse folgar no domingo, para conseguir estar em um outro evento, falando dEle. E aí no ônibus eu sentia no meu coração que Deus iria realizar. E ela olhou assim: mas Deus fala? Eu disse: fala, Deus fala. Deus é um Deus próximo. E ali eu comecei já a falar um pouco assim, mas nós não tivemos muito tempo, estava meio a uma pausa, a última pausa do dia. E ali, em meio àquela correria, consegui falar um pouco.
E depois que a menina saiu, meio que sem entender o que tinha acontecido, eu comecei a rezar de novo. Eu disse: Deus, eu sabia que o Senhor iria realizar, porque eu creio que o Senhor é um Deus próximo. E o Senhor é que me enviou. Eu sei que eu coloquei a minha esperança, eu sei que eu me confiei. Eu comecei a render o louvor, porque de fato o Senhor ouviu a minha voz e me atendeu. Essa história minha, ela é só para ilustrar de que aquilo que aconteceu com o salmista não é uma história que ficou lá no passado de um Deus que não responde mais, que não escuta mais, ou como para alguns, o Deus que nem existe. Não. Esta história é sobre um Deus Emanuel.